Max, Mauro, eu gostaria de iniciar perguntando sobre a importância de vocês conseguirem apresentar o Cuba Jazz em um festival como o latino-americano. O que vocês esperam que o público desse festival consiga obter vendo esse filme? Bom, o Festival Latino-Americano de São Paulo, ele está na sua 12ª edição. É um festival que ganhou uma representação muito grande no Brasil e na América Latina, né? Estar num festival de cinema latino-americano foi algo pensado e conversado bastante, porque a gente tinha muita dúvida se o caminho do filme não era percorrer os festivais vocacionados para o cinema de música, né, para o cinema musical. E a nossa avaliação é que o filme, embora seja um filme que fala de jazz, ele é um filme que trabalha na micropolítica das relações e da América Latina. Portanto, era importante ele ter divulgação num plano mais aberto do que o da música. Então, a gente ter sido selecionado para o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo foi muito legal para a gente, porque vai, na nossa opinião, dar a oportunidade desse filme ter mais visibilidade nos nossos países irmãos aqui da América Latina, né? Esse é um aspecto. O outro é que o festival aqui de São Paulo é um festival que tem uma outra característica que para nós também era muito cara, que era o fato de ser uma exibição gratuita, né? E poder estar numa praça pública como o Memorial da América Latina, onde você tem ali 2, 3, 4 mil pessoas que poderão estar assistindo o filme, é algo muito importante, né? Literalmente dar acesso à cultura, né? E permitir que essa população de São Paulo, que muitas vezes tem uma ideia fantasiada do que é Cuba, tenha a possibilidade, a oportunidade de conhecer uma outra Cuba, né? E como nasceu o interesse por esse tema? E vocês já eram parceiros há muito tempo? Como que se deu essa união para o projeto do documentário? Eu conheci o Max Novin em 2003. Né? Ele foi fazer um trabalho para a gente em Brasília, uma instituição onde eu trabalhava, e gostei da figura. E eu tenho na minha vida, quando eu conheço pessoas boas, eu não os largo mais. E aí deu um salto de 13 anos depois, quando eu descobri essa cena musical forte, vigorosa lá em Cuba. Eu voltei de lá com muitos discos e com a intenção de fazer alguma coisa, não só ouvir os discos. Eu queria compartilhar o meu fascínio que eu tive por aquela cena musical vigorosa que eu descobri lá. Eu me lembrei do Max, né, que faz um programa há muitos anos aqui em São Paulo sobre música instrumental. E eu o procurei, mostrei, dei a ele os discos e conversamos muito. Ele começou com sócios e resultou nessa parceria, né, cujo resultado maior é esse filme, que vai mostrar um pouco para os brasileiros e para populações de outros países, né, vai mostrar um pouco mais de Cuba, né? Cuba, na verdade, é muito falada e pouco conhecida. E essa cena musical, que é o espectro que mais aparece nesse filme, quando na realidade nós estamos falando de relações, né, que está claro no filme, isso existe graças ao talento de Max e da equipe do LINC, né, Laboratório de Inteligência Coletiva, que conseguiram chegar nesse resultado depois de estarmos lá gravando todo o período da edição, que foi mais de um ano, né, trabalhando aquilo, para não sair um documentário convencional, apenas uma colagem de falas. Então o resultado se dá a isso. Na realidade, esse filme nasce sob o signo da amizade e do amor. Ele é o resultado disso. E acho curioso vocês apontarem, né, em relação aos preconceitos que existem, né, sobre Cuba, né, dos brasileiros sobre Cuba, e dentro disso eu gostaria de perguntar, no processo de filmagens, se vocês também tiveram conceitos pré-estabelecidos e que de alguma forma foram modificados, especialmente nesse aspecto político de Cuba. De certo modo, sim. Como a gente estava conversando agora há pouco, né, na exibição do filme, nós não saímos do Brasil com uma tese, né? Fomos lá fazer uma defesa do regime, ou um ataque ao regime, ou uma defesa dessa ou daquela característica política da situação de Cuba hoje. Não era esse o nosso objetivo. A gente estava indo exatamente
procurar entender. Mas é quase que natural, né, levando em consideração que Cuba é um país que percorre os nossos imaginários, né, seja daqueles que detestam Cuba e que gritam, vai para Cuba, até aqueles que são os amantes de Cuba, que querem ir para Cuba, de verdade. Cuba tem essa característica de ter esse imaginário e, naturalmente, nós também tínhamos as nossas fantasias, né? Eu destaco talvez uma muito curiosa, que logo no início das filmagens nós começamos a investigar nas perguntas, que era o seguinte tema: se havia ou não preconceito com o negro dentro do jazz. Porque a gente conhece, nós vivemos num país muito preconceituoso, né, e sabe das dificuldades muitas vezes que músicos negros enfrentam para ter acesso a esse ou aquele veículo, para ter acesso a essa, aquela exposição, ou mesmo entre músicos, né? Então a gente tinha dúvidas, será que lá também a gente vive alguma situação parecida com isso? E logo nas primeiras entrevistas, toda vez que eu trazia essa pergunta, alguns músicos olhavam para minha cara me estranhando, tendo a dificuldade de entender, será que ele está com algum problema no espanhol, né, para falar o espanhol, e nós não estamos entendendo a pergunta dele? Então me fazia às vezes repetir 2, 3 vezes a pergunta para poder ter a resposta. E aí quando eles entendiam que o problema era um problema de preconceito, que era isso que eu estava investigando, eles falavam, não, isso não existe não, lá tem isso. Né? Então, aos poucos eu fui me deparando com uma coisa curiosa, que olha que interessante, nós aqui no Brasil estamos tão habituados com a ideia de que o preconceito existe, que a gente acha que isso é universal. Mas alguns povos já superaram essa fase, ou pelo menos superaram em relação ao que a gente vivencia aqui. Por exemplo, em relação a esse item, o que acabou aparecendo foi um outro aspecto que não estava na minha investigação, que era o preconceito contra a mulher, a misoginia. Misoginia, sim, eles sentiam. E aí talvez foi fácil identificar, digamos, a identificação que existe entre os povos latino-americanos com o machismo. São culturas machistas. Então, nesse sentido, a gente facilmente identifica isso no Brasil, mas também você vai ver isso na Argentina, você vai ver isso em Cuba, você vai ver em, não sei se em todos, mas certamente na maior parte dos países latino-americanos. Então é interessante, quer dizer, você às vezes está buscando uma coisa e encontra outra, né? E acho também interessante, e é um tema muito em pauta atualmente, em relação à apropriação cultural, né? E nos depoimentos, o que parece é que os cubanos encaram talvez como um processo de integração, de intercâmbio, né? De uma cultura musical que nasceu em Cuba, mas fez integração em Nova York e que retorna. Mas me parece que em relação a essa abordagem da apropriação cultural, o que preocupa muito eles quando os artistas, né, saem de Cuba para fazer uma carreira fora dali, né? Dentro desse aspecto, o que mais vocês reconhecem em relação à apropriação cultural, a preocupação dos artistas em relação ao jazz? Você identificou um aspecto, né, que aí é uma apropriação cultural que vai até no físico, né? Na verdade é quase um roubo de talentos, né? De talentos, jovens talentos que vão da ilha para seguir suas carreiras no mundo internacional. E essa é uma característica. O que eu acho, a Daimé, ela trabalha isso no depoimento dela, a Daimé Arocena, que é uma das cantoras que fala no filme, ela trabalha isso no depoimento de uma outra maneira, que talvez para o nosso vocabulário aqui no Brasil a gente poderia chamar de uma certa lógica de antropofagia cultural, né? O que ela traz é a ideia de que o cubano, ao invés de lutar contra aquele invasor, seja ele cultural ou não, ele se apropria daquela cultura, mistura aquilo com a cultura dele e devolve aquilo renovado. Já não é mais o que é a cultura do invasor ou do colonizador, e tampouco é aquela cultura pura, original do povo cubano, que é muito parecido com a ideia que nós aqui no Brasil desenvolvemos na Semana de Arte 22, que é essa ideia da antropofagia, né?
Eu acho que tem mais a ver com isso do que propriamente com uma apropriação, né? O cubano, ele se preocupa pouco em ser apropriado, porque ele sabe que ele jamais o será, né? Há algo no cubano que renova, né? Que desconstrói aquilo que é prisão, que é cerco, né? Que é bloqueio. Eles vivem sob bloqueio há mais de 50 anos naquela ilha. E como bem diz a Brenda Bessada, isso é a história de Cuba. Eles sempre estiveram bloqueados, sempre cercados. Então eles desenvolveram toda uma estratégia cultural para lidar com o cerco. E talvez eu acho que o traço central disso seja essa da antropofagia. E uma última questão é que uma das características do blues jazz seria a improvisação, a sintonia que há entre componentes, né, diante de uma apresentação. Como cineastas, como vocês, de certa forma, conseguiram se sintonizar a esse sentimento, né, a esse sentido de improvisação dentro desse formato de documentário? Vocês conseguiram algo espontâneo, intuitivo durante o processo de captação dos depoimentos, ou diria que foi mais um processo de montagem? Totalmente espontâneo. Aquilo que alguns músicos falam no filme, jazz é a liberdade de criação. Não tem nada pousado, vamos dizer. Mesmo quando o músico sobe num palco, né, ele não subiu no palco para nós gravarmos, ele subiu no palco para fazer um show. Não tem nada pousado, tá? É muito espontâneo, é muito natural para ele. Para nós temos uma vivência grande com música, né? O Max pelo lado profissional, que produz e dirige programas musicais há muitos anos. Eu como audiófilo, né? Ouço muito e conheço como consumidor de cultura de qualidade, né? Sou um audiófilo muito exigente. E deu para sentir isso. É tudo muito espontâneo. Da mesma maneira que nos preparamos para isso, sem um roteiro pré-definido, né? Tínhamos linhas que pensamos, principalmente o Link, Marco, Rogério e tudo, que pensaram, né? Vamos fazer uma coisa, vamos abordar algum, mas não tinha um roteiro pré-definido, pré-escrito. Então nós nos colocamos muito ao lado deles, com eles, né? Tanto é que o resultado do filme é isso, não é um filme sobre eles, é um filme com eles. Somando a isso, acho que eu acrescentaria que a estratégia foi de conversação, né? Não foi de entrevista, né? A gente não ia para uma entrevista, a gente ia para uma conversa, e como qualquer conversa, como qualquer encontro entre dois ou mais seres humanos, há improviso, né? Então, de certo modo, é como se a gente tivesse feito uma metalinguagem do próprio jazz. Vamos usar a estratégia da improvisação como método de filmagem. Então a gente se ofereceu desse lugar. E quando você se oferece desse lugar para um encontro, puro e simples encontro, e não do lugar de uma entrevista fechada, com eu tentando te arrancar alguma coisa, né, através de uma pergunta, porque eu quero que na tua boca esteja a prova da minha ideia de realidade, quando você não está nesse lugar, rola naturalmente a conversa. E as pessoas se encantam, se emocionam. A gente se emocionou muitas vezes durante entrevistas, durante captação de shows. A cena da Daimee cantando Bêssame Mútil, por exemplo, eu estava fazendo câmera, eu estava no palco, sentado na beira do palco com a câmera no meu colo. E enquanto ela cantava, eu sem perceber começaram a escorrer lágrimas. E isso é muito raro, porque eu tenho vamos dizer, uma certa raiz técnica, né, que nos alicerça na hora que você está filmando. Você está ali preocupado com a íris, você está preocupado com enquadramento, com foco, você está com outra questão na tua cabeça. E você perceber que, apesar de você estar imbuído, envolvido com toda a questão técnica, né, da filmagem, você está se emocionando, é porque, genuinamente, ali está havendo um encontro. Eu estava lá espontaneamente, completamente inteiro naquele encontro, e ela também. E isso está no filme, né? Quando você vê isso, se assiste isso na tela, emociona quem está assistindo, né? Então, quer dizer, o encontro se estende. Talvez essa seja a beleza do cinema, né? Quando ele consegue produzir essa mudança de estado, né? Muito obrigado pela conversa. Obrigado. Nada.